Espero que vocês estejam bem. Esse friozinho. Nossa, como esfriou, hein, gente? Então, movimenta um pouquinho. Hoje a gente vai continuar a leitura do Quinto Prato, Receitas para a Comunidade, do livro do Bernie Glassman, Tetsugen Glassman. O nome do Dharma dele é Tetsugen. E ele hoje vai falar confeiteiros socialmente conscientes, como parte desse quinto prato. Em 1987, um grupo de empreendedores socialmente conscientes realizou um congresso no Gold Lake, em Colorado. Naquela época, havia empresas de financiamentos e investimentos que não colocariam seu dinheiro em firmas que eles achassem que estariam violando a ética social e ambiental. Mas não havia na prática muitas companhias que já apoiavam as boas causas. Eles simplesmente diziam: nós não lhe daremos nenhum dinheiro porque você discrimina mulheres, ou você investe na África do Sul, ou você faz bombas. Na maioria das vezes, era uma abordagem negativa. Então, uma das ideias dessa conferência, que foi o início de uma organização que agora chama-se a Rede de Iniciativa Social, foi achar formas de financiar grupos que estivessem fazendo um bom trabalho. O primeiro dia que cheguei em Gold Lake, encontrei 3 homens, Ben, Jerry e Jeff. Ben e Jerry tinham começado uma empresa de sorvete em Vermont. E quando começaram a ter sucesso, contrataram um amigo, Jeff, que trabalhava como contador e tratando dos assuntos legais. Eu e Ben caminhamos por Gold Lake e começamos a falar sobre o que cada um estava tentando fazer. Nós tínhamos muito em comum. Nós éramos ambos parte de um grupo de elite, do que gosto de chamar confeiteiros socialmente conscientes. Nós éramos ambos do mesmo bairro de Nova York, o Brooklyn. Também tínhamos algo a mais em comum. Minha família não tinha muito dinheiro quando me criou. Por isso comecei a trabalhar muito cedo. E um dos empregos que tive foi vender sorvete na praia durante o verão. Mas nós também vínhamos de lugares diferentes. Ben se considerava um homem de negócios em busca da espiritualidade. E ele me via como uma pessoa espiritual em busca de negócios. Na verdade, eu acho que nós dois somos mais empreendedores socialmente conscientes do que puramente homens de negócios. Ben recentemente me contou que a bênção e a maldição de um empreendedor é ver oportunidades em todos os lugares. Há oportunidades em todo lugar, porque o mundo está cheio de necessidades. Enquanto algumas pessoas entram em pânico quando veem essas necessidades, um empreendedor diz: ótimo, isso é uma oportunidade para fazer algo. Algumas pessoas de negócios socialmente conscientes doam parte de seu lucro para ajudar várias causas boas. Não há nada de errado com essa abordagem, mas Ben e eu preferimos fazer negócio de forma que se produza uma mudança social diretamente. O que faz com que empresas como a padaria Greystone e Ben & Jerry e tantas outras se destaquem é a noção de que a ação social já está integrada na estrutura da empresa. Quando o modelo é ganhar dinheiro para financiar algo, então sua força de motivação é o dinheiro.
não é ação social. Você pode pegar uma porcentagem do lucro e doar para várias causas que valem a pena, mas o seu negócio ainda está sendo guiado pela motivação de ganhar dinheiro. Nós começamos dessa forma, mas agora mudamos para nos tornarmos uma empresa que cria empregos e se engaja no desenvolvimento da comunidade. É muito mais direto e eficaz usar seus recursos para criar o melhor ambiente para pôr em prática a sua visão. Depois de darmos algumas voltas ao redor do lago, Ben e eu conversamos sobre como poderíamos trabalhar juntos. Ben Jerry possuem um número de franquias ao redor do país. Nossa primeira ideia foi para vendermos nossos bolos nas franquias. Mas nossos bolos precisavam refrigeração e Ben Jerry não tinham nenhum refrigerador que deixasse os bolos à mostra. Eles teriam que redesenhar suas lojas, ou nós teríamos que fazer bolos que não requeressem refrigerador. A próxima vez que nós nos encontramos foi no Instituto Ômega, em Nova York. Ben, eu e Bob Schwartz, o fundador do centro de conferências Tarrytown, estávamos dando um workshop para pessoas interessadas em tornar seus negócios mais socialmente responsáveis. Ben estava muito interessado em usar fornecedores socialmente responsáveis. Ele achava que ao comprar produtos de pessoas que fossem socialmente responsáveis, ele apoiaria o negócio e criaria uma rede que atrairia outros. Acontecia que Ben estava tendo problemas com um ingrediente em particular. Era um wafer de brownie, de chocolate, que ele estava usando para fazer sanduíches de sorvete. Você pega 2 desses wafers, coloca uma quantidade de sorvete de baunilha no meio e você termina com um sanduíche de brownie de chocolate. Naquela época, Ben Jerry estavam comprando milhões de dólares desses wafers de uma padaria na área de Boston. A sua dependência desse único vendedor, o qual podia falir ou aumentar preços, deixava-os nervosos. Então, pensando no interesse do negócio, ele quis outro fornecedor. E levando em conta o valor da ação social, ele pensou em nós. Mas como a nova padaria serviria como um segundo ponto de vendas para aquele produto, o wafer de brownie da segunda padaria teria que ter o mesmo gosto da primeira. Ben tinha tentado em vão achar outra padaria para fazer esse wafer por 2 anos. Uma vez que a padaria de Boston não estava querendo revelar sua receita secreta deste bolo de wafer de brownie, nós tivemos que desenvolver um processo e uma receita para um brownie que fosse uma cópia perfeita do primeiro. E isso significava que tinha que ser uma cópia perfeita depois de colocar o sorvete entre o bolo, depois de congelá-lo, e depois de congelá-lo para comer, e depois descongelá-lo para comer. No início estávamos receosos com esse contrato, porque era muito diferente de nossa linha de negócios. Nós fazíamos bolos e tortas fabulosas, fazíamos bolos sob encomenda, desses cheesecakes especiais até doces artísticos. Mas o wafer, embora tivesse que ser da mais alta qualidade, era um item de produção em massa. E claro que nós precisaríamos de muito dinheiro para comprar novos equipamentos e suprimentos e treinar novos trabalhadores. Na verdade, nós terminamos precisando de $500 mil. Também havia o problema na produção do brownie.
na reprodução do brownie. Ao invés de nos dar dinheiro, Ben deu-nos o contrato para fazer brownies de chocolate para o seu sorvete de brownie de chocolate. Fazer esta quantidade de brownies de chocolate era muito diferente de cheesecake especial ou outros doces sob encomenda, nos quais tínhamos baseado nossa reputação. Mas isso ampliou nosso negócio substancialmente e permitiu-nos contratar toda uma nova equipe de moradores vizinhos como trabalhadores e treiná-los em um negócio que os tornaria autossuficientes. E deu-nos a chance também de trabalhar com outro negócio socialmente consciente, de uma forma que poderia potencialmente ajudar ambos os negócios. Portanto, sem nenhuma experiência nesse tipo de produção em larga escala, começamos a adaptar as receitas secretas das outras empresas, passando semanas experimentando com a nossa batedeira para conseguir um gosto e consistências corretos. Nós mandávamos lotes dos testes para Ben & Jerry em Vermont, onde eram submetidos a testes muito controlados. Finalmente, nos disseram que nossos brownies de chocolates não se assemelhavam exatamente aos das outras empresas, mas estavam bem perto. Quando escutamos o toque em frente, contratamos e treinamos a nossa equipe. Investimos em batedeiras profissionais automáticas e fornos caros. Então, aconteceu um desastre. As pessoas do controle de qualidade de Ben & Jerry decidiram que a nossa imitação não estava suficientemente parecida e cancelaram o pedido. E quando isso aconteceu, o banco que havia nos dado crédito baseado no pedido do Ben & Jerry insistiu para que desistíssemos do nosso trabalho com o Ben & Jerry e que voltássemos para o nosso negócio com bolos e biscoitos. Eles queriam que diminuíssemos nossos prejuízos. Na realidade, os banqueiros disseram-nos que se não fizéssemos isso, eles cancelariam nossa linha de crédito e cobrariam imediatamente todas as nossas dívidas, o que chegava a $150 mil, que nós não tínhamos. Nós poderíamos ter decidido que tínhamos fracassado e fechar a padaria. Nós poderíamos ter dito que, já que não tínhamos conseguido dar certo, deveríamos desistir. Mas, de acordo com minha maneira de pensar, não era uma questão de fazer algo certo, e sim de fazer o melhor que podíamos. Nós queríamos trabalhar com Ben & Jerry a fim de criar uma aliança entre negócio e mudança social. Então, por vários meses, continuamos testando, adicionando um pouco disso, tirando um pouco daquilo, até que eles ficaram satisfeitos. E agora o brownie de chocolate tornou-se uma parte muito importante da saúde financeira da nossa padaria, assim como da sua missão social. Muitas pessoas não darão um passo até que pensem que sabem qual é a coisa certa. Há uma expressão, faça a coisa certa. Mas como sabemos qual é a coisa certa? Nós não podemos saber 100%. Talvez devêssemos só dizer, dê o próximo passo. E se fizermos isso, o que quer que seja, da melhor forma que podemos, é provável que resultará na coisa certa também. Eu vou ler mais um. Lucrar ou não lucrar? As pessoas de negócios são fãs de falar sobre o ponto de partida. Em inglês, bottom line, ou a filosofia do negócio.
Mas, no longo prazo, negócios, ação social e espiritualidade têm o mesmo ponto de partida. Este ponto de partida não inclui somente o lucro financeiro, mas também o bem que você está trazendo à comunidade e a transformação espiritual dos indivíduos que trabalham juntos. Nós temos que considerar todas essas áreas. Mesmo que pensemos que estamos interessados apenas nos lucros medidos em dólares e centavos. Todo negócio precisa de pessoas que trabalhem nele e de uma comunidade para a qual vender. E quanto mais envolvidos os trabalhadores ou empregados estão, e mais próspera a comunidade estiver, mais lucrativo o negócio será. É apenas uma questão de bom senso. Um ponto de partida que leve em consideração esses 3 aspectos será uma que também maximiza seus lucros. Eu vou parar hoje aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada hoje? Vocês já tomaram o sorvete do Ben Jerry? Alguém já tomou? Tem aqui no Brasil, vende aqui no Brasil. É uma delícia esse sorvete que tem o browniezinho no meio. Nossa, o arroz é dele? É esse? Nossa, que coincidência, que incrível! Que legal! É esse que ele está falando. Então, você imagina o que significou para eles, né? Essa parceria, né? Que eles fizeram. É uma linha tão tênue, né? Essa questão do dinheiro, né? Dessa motivação pela transformação social. É tão fácil cair, né? Se misturar as coisas e se confundir, cometer equívocos. Mas, enfim, isso que ele fala aí no final, né, de que a gente tem que confiar também e seguir, dar o próximo passo, né? É a confiança que a gente fala no caminho, né? E que a Joko fala bastante nos livros dela, né, de que você é o seu mestre, né? Ela não está falando que é você a pessoa, ela está falando você enquanto alguém que se pauta e confia nos ensinamentos, né? No Dharma, na verdade, nessa verdade que não é tua, é uma verdade universal, que a gente reconhece como verdade, né? Mas é isso, a gente tem que estar sempre diligente, observando, né? E um pouco de confiança também ajuda, né? Ninguém quer falar nada, ninguém quer comentar nada. Queria lembrar que esse momento final, a gente pode trazer coisas do Zazen, né? Não coisas pessoais, mas coisas da experiência do Zazen, se quiser compartilhar também. Às vezes pode ajudar outra pessoa. Lembrando, então, a gente vai começar a divulgar o retiro de setembro, tá bom? De 19 de setembro, vão se organizando com essa data. Vai ser um Zazenkai, de novo, Mugon, de silêncio. É um dia de retiro, Zazenkai. Vai começar às 7 da manhã, vai terminar às 8 com esse Zazen, né? A gente vai incluir às 19 horas.
Tá bem? Então vamos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, boa noite. Até amanhã. Que osso. Chudem tá frio, que osso. Acho que o Renato queria falar. Ah, é? Mumiou? Sim. Cadê? Eu abri. Tudo bem falar agora que a gente já fechou? Mas... Não, pode falar. Cadê você? Estou te procurando aqui. Estou aqui como Renato. Renato, está aqui. Diga, Mumio. Não, é só que eu tenho gostado muito desses textos, porque eu acho que ele traz uma realidade de um lugar muito paradoxal, que é o lugar de negócios, e a sua relação tanto com uma prática, que seja uma prática voltada para um impacto social maior, e essas coisas elas continuam sempre cheias de muitas contradições e tensões, por isso me interessam muito. O caso do Ben Jerry era só uma questão que me interessa, assim, que o Ben Jerry foi vendido e hoje ele pertence à Unilever. Então é muito curioso, porque é um negócio... e eles têm toda uma tentativa de preservar esses valores, de uma cadeia de valor toda que respeita determinados princípios diferentes da busca do lucro por si só. Então eles têm uma sede própria e tudo mais, mas hoje ela é uma subsidiária integral, ela trabalha aqui no Brasil junto com a Tribum. Puxa então, vida, hein? É isso que eu digo, esse ambiente dessas contradições, desses paradoxos, eu acho que são lugares que permitem, na verdade, uma reflexão muito profunda sobre o Zen, não é? Você então, falou... Você comentou isso e eu lembrei que como é difícil a gente se manter, né? Quando entram essas forças, né? Eu lembrei do Nubank, eu não sei, o Nubank é um banco que era para ser totalmente virtual, né? Não tem agência física, tinha uma proposta para ser diferente desses grandes bancos, né, que a gente tem aqui no Brasil, mas também eu vi uma suspeita de que uma grande parte dos acionistas dele é o Safra. Aí, de repente, a gente fica tão confuso, né? Você fala, puxa vida, não tem ninguém que consiga se manter, né? Sem ser comprado, sem ser abduzido pelo negócio, né? É tão difícil. Mas, enfim, é isso aí. Está cortando, né? Vocês estão ouvindo? O seu som está bom, do Renato que está cortado, eu acho. Do Renato, tá, que eu estava ouvindo bem cortado a fala dele. Mas é uma ótima, eu acho que é isso que faz a gente estar sempre voltando para os princípios da prática, mesmo estando nessa vida mundana, né, vamos dizer assim, né, no trabalho, nas relações, como é que a gente não se deixa levar e está sempre refletindo sobre o meio de vida correto, né? Como é entender esse meio de vida correto do caminho óctuplo que Buda falava, né? Então, é eterno, né? A nossa reflexão sobre isso não para nunca, né? Muito bom.